Boa noite. Estas são as notícias diárias da Ucrânia no canal UATV. Hoje, 19 de novembro, vamos falar sobre os seguintes tópicos. Os Estados Unidos enviam delegação de alto nível do Pentágono a Kiev para negociações de paz. Os russos lançam ataque noturno brutal atingindo prédios residenciais. Intensos combates continuam em diversas direções na Ucrânia. O governo dos Estados Unidos enviou uma delegação de alto nível do Pentágono a Kiev para negociações no dia 19 de novembro, como parte de uma tentativa de reavivar as conversações visando o fim da guerra na Ucrânia, conforme noticiado pelo The Wall Street Journal. O secretário do Exército, Dan Driscoll, acompanhado por 2 generais, estava programado para se reunir com o presidente Volodymyr Zelensky e outros oficiais ucranianos, além de representantes militares e da indústria. Driscoll também planeja realizar conversações com autoridades russas posteriormente. Fontes da Casa Branca informaram ao The Wall Street Journal que Driscoll foi escolhido devido à expectativa de que Moscou possa se mostrar mais receptivo a uma mediação conduzida pelos militares, especialmente após o insucesso de esforços diplomáticos anteriores. A Casa Branca tem coordenado secretamente com Moscou um novo plano dos Estados Unidos para pôr fim à guerra em larga escala entre Rússia e Ucrânia, conforme reportado pelo Axios, citando autoridades russas e americanas. A proposta, que conta com 28 pontos, inspirada em um acordo anterior de cessar-fogo de 20 pontos para Gaza, elaborado pela administração Trump, aborda 4 áreas: paz na Ucrânia, garantias de segurança, segurança europeia e o futuro das relações dos Estados Unidos com a Rússia e a Ucrânia. O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou a venda à Ucrânia de equipamentos e serviços para apoiar o sistema de defesa aérea Patriot, totalizando aproximadamente $105 milhões. Para implementar o contrato, cerca de 5 representantes do governo dos Estados Unidos e 15 funcionários de contratados deverão ser deslocados para o Comando Europeu dos Estados Unidos por até um mês, para treinamentos e reuniões de trabalho. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou na terça-feira os planos de seu governo para aprovar, dentro de um mês, a liberação de 615 milhões de euros em ajuda militar para a Ucrânia. Os fundos serão destinados à compra de armamentos americanos para a Ucrânia, bem como à aquisição de produtos antidrone, radares e equipamentos que, entre outros, são fabricados por empresas espanholas. O pacote de ajuda incluirá, entre outros itens, mísseis para sistemas de defesa aérea, com destaque para 40 mísseis para os sistemas IRIS-T. A Ucrânia está iniciando um projeto para fornecer, entre outros itens, radares de detecção de alvos de longo alcance, equipamentos que podem fortalecer significativamente nossas capacidades. A produção espanhola é absolutamente singular e planejamos utilizá-la integralmente em uma guerra real. Estamos prontos para a produção conjunta de armamentos de alta precisão e sou grato pelo novo pacote de ajuda em defesa. Ele também inclui mísseis de defesa aérea, algo de que temos uma grave escassez. Juntamente com nossos parceiros, estamos garantindo proteção ao nosso povo e às nossas comunidades e a todo o modo de vida europeu. O presidente ucraniano chegou à Turquia para discutir uma paz justa para a Ucrânia. Os principais objetivos da visita são levar a Rússia de volta à mesa de negociações e retomar as conversações sobre trocas de prisioneiros. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discutirá as condições de paz com o presidente turco Recep Erdogan. A Reuters informa que o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, também viajará a Istambul. Enquanto isso, o Kremlin declarou que não planeja participar das negociações em Istambul, mas acompanhará os desenvolvimentos. Os russos lançaram mais um ataque devastador contra a Ucrânia, bombardeando áreas civis, infraestrutura energética e instalações críticas com mísseis e drones. O ataque causou destruição, incêndios e vítimas em várias regiões do oeste do país. Em Ternópil, os bombeiros buscam desesperadamente por pessoas soterradas sob os escombros de um prédio residencial destruído. Pelo menos 25 morreram devido ao massivo ataque combinado russo à cidade, incluindo 3 crianças. Além disso, pelo menos 73 pessoas ficaram feridas, incluindo 15 crianças. Os serviços de emergência resgataram 45 pessoas.
Nas últimas 24 horas, foram registrados 160 confrontos na linha de frente, de acordo com o Estado-Maior ucraniano. Os combates continuam intensos em Konstantinivka, Oleksandrivka e Guliaipole, na região de Zaporizhia, onde as forças russas lançaram cerca de 20 ataques diários. A área mais quente é a direção de Pokrovsk, na região de Donetsk, onde os defensores ucranianos repeliram 50 ataques inimigos. As forças russas estão intensificando a pressão na área de Guliaipole, tentando cercá-la a partir do leste e do norte. Elas estão lançando dezenas de bombas de aviação sobre assentamentos nesta parte da região de Zaporizhia. Grupos de infiltração estão se movendo pela vegetação para avançar, mas as forças ucranianas os detectam e neutralizam, impedindo o progresso inimigo. A Ucrânia está eliminando as forças russas bloqueadas em Kupiansk, na região de Kharkiv. Os ocupantes estão sem acesso a suprimentos e reforços e as unidades russas restantes na cidade estão sem suporte adequado e enfrentam condições difíceis. Kupiansk continua sendo um importante centro logístico e defensivo. Em Pokrovsk, os combates com armas pequenas estão se intensificando e as perdas russas por fogo direto estão aumentando. Desde o início do mês, as forças de defesa ucranianas eliminaram 314 soldados inimigos na cidade. Unidades russas foram avistadas ao norte de Pokrovsk com planos de avançar em direção à vila de Hrishino, a noroeste da cidade. Como não conseguem romper as defesas de Pokrovsk e usá-la como ponto de apoio, tentam contornar a cidade. Ao mesmo tempo, as forças russas continuam suas tentativas fracassadas de violar a defesa de Mirnograd, onde as tropas ucranianas eliminaram um grupo da direção principal de inteligência do Estado-Maior-Geral russo. A Rússia mobilizou à força 46.327 ucranianos que viviam nos territórios temporariamente ocupados. O maior número de cidadãos mobilizados provém da Crimeia. Isso foi declarado por Dmytro Usov, secretário do Comitê da Coordenação para o Tratamento de Prisioneiros de Guerra, durante a terceira Conferência Internacional Crimea Global. O secretário do comitê observou que esses dados foram registrados desde o início da guerra em grande escala até julho deste ano. As informações foram fornecidas pela inteligência militar ucraniana e posteriormente confirmadas pelo país agressor. O parlamento ucraniano Verkhovna Rada está atualmente considerando um projeto de lei que permitiria que os prisioneiros de guerra com passaportes ucranianos permanecessem na Ucrânia após sua liberação, sem necessidade de retornar aos territórios ocupados. O exército russo não conseguiu interceptar 4 mísseis de longo alcance ATACMS fabricados nos Estados Unidos. O Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas havia confirmado anteriormente que as tropas ucranianas usaram os ATACMS para atingir um alvo militar em Voronezh pela primeira vez desde o início da guerra. Vale lembrar que a Casa Branca autorizou oficialmente o uso dos ATACMS pelas forças ucranianas contra o território russo no final de novembro de 2024. Evidências sugerem que os 4 mísseis ATACMS não foram interceptados. Observadores relataram trilhas de fumaça no céu, compatíveis com ogivas cluster, e a mídia russa divulgou fotos dos destroços, foguetes vazios, sem ogivas e sem sinais de defesa aérea. Este foi o resumo de hoje das principais notícias sobre a Ucrânia. Se você quiser ficar por dentro das últimas atualizações, inscreva-se no nosso canal. Deixe-nos saber em comentários o que pensa sobre a situação na Ucrânia e os eventos globais. Amanhã estaremos de volta com mais informações. Slava Ucrânia!